Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse Altercast super especial aqui diretamente dos estúdios da Alterdata Software em Teresópolis. Eu sou o Léo Navarino, aqui comigo estamos com o Henrique, diretor da Vertical Varejo Food. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Léo, um prazer estar aqui mais uma vez. Mais uma vez. E olha, o nosso convidado super especial de hoje, ele é um talento da gastronomia aqui da região serrana do Rio, veio de Friburgo, está aqui em Teresópolis e está indo agora se aventurar lá pelo Espírito Santo. Cara super premiado, ganhou o Oscar da gastronomia brasileira em 2024, campeão da Abrachef em 2025. O cara tá bombando nas redes, mais de 400 mil seguidores, é muito conteúdo. Dentro da cozinha, tá liderando, tá inovando na operação, tá transformando a rotina de muito restaurante por aí. Com vocês, João Vieira. Tudo bem, João? Tudo bem, gente. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E vamos bater um papo bom hoje, né? Isso aí. Cara, um prazerzão enorme, é nosso de ter você aqui com a gente. Acho que você já é uma presença aguardada há muito tempo aí, o pessoal já está entrando em contato com você tem bastante tempo. Sim. Então, finalmente conseguimos ajeitar essa agenda para você estar aqui com a gente. Muito bom, né, Henrique? Ter um cara grande desse para bater um papo com a gente. É, né? Maravilhoso, né? Ainda mais o João sendo um talento e um expoente aqui da nossa região, é mais bacana ainda. E eu já fiquei sabendo que passear aqui pelos corredores da Alterdata foi uma aventura, né? O pessoal pedindo para tirar foto. Foi aí uma sensação. Então é bem bacana. E, além disso, um cara jovem, né? Já está nesse patamar da carreira e ainda muito jovem. Então, isso aí. E hoje o João vai bater um papo com a gente sobre os bastidores da cozinha e os desafios da gestão. Que, né, o pessoal pensa, é só fazer comida. Pô, essa é a parte mais fácil. Vamos aprofundar um pouco mais disso. Mas acho que, para começar, acho que... né, quer puxar o papo aí? Na verdade, vou até dar uma explorada melhor, Léo. Assim, vai. Você falou há pouco, né, das premiações do João e tal. Isso. Então, queria, chefe, que você falasse pra gente um pouco sobre esses concursos, essas premiações, qual é a relevância desse tipo de iniciativa, né, pro cenário gastronômico e pra carreira de um chefe executivo como você, que não atua só na cozinha, só no fogão, né? Então, dá pra gente uma visão aí do valor desse tipo de premiação. A gente sabe que você acabou de receber uma agora recentemente, há pouco tempo. E então, assim, fala um pouco pra gente, assim, de como funciona esse mecanismo que passa batido pra quem só vai no restaurante comer e beber, né? Sim. Eu acho que traz uma visibilidade muito importante pra carreira, né? Eu costumo brincar que a vitória, ela traz uma certeza de que você está construindo no caminho certo, né? Porque pra mim isso que significa. Quando eu ganho um campeonato, me mostra que, o estudo, o trabalho duro, a dedicação tá chegando em algum lugar, tá dando certo. Então esse é o caminho que eu tenho que seguir. E esses prêmios, eles geralmente acontecem de forma estadual, né? Primeiramente, e acontece uma seleção estadual para selecionar o seu melhor cozinheiro para um campeonato nacional. E assim ocorrem as disputas entre os estados. Eu participei a primeira vez em 2021, num campeonato que tinha como tema Economia, Sociedade e Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E como eu visualizo gastronomia como arte, a arte já veio algumas vezes para criticar o meio em que a gente vive, né? A música já veio para criticar a ditadura. Então eu acho que a gastronomia também pode trazer uma crítica social, né? Provocar a mudança. E aí, num estudo que eu realizei sobre o Rio de Janeiro, costumo dizer que culinária do Rio de Janeiro é feijoada, né? Bolinho de feijoada. Eu falei, cara, eu preciso fugir disso nesse campeonato. Caipirinha, é o básico. Exatamente. E aí, fazendo um estudo sobre a cidade do Rio de Janeiro, vi uma foto que era um prédio de luxo, de vidro, e quando batia a luz do sol, refletia a favela atrás. Falei, cara, nada representa mais o Rio de Janeiro do que a desigualdade social. Então, eu preciso trazer isso pro meu prato, eu preciso fazer uma crítica social. Então, desenvolvi uma receita em que a primeira parte dela eram elementos que geralmente são descartados pela população, pele, semente, raízes. E a segunda parte desse prato, elementos de difícil acesso. Camarão VG, lagostim, isso empratado num único prato, como se fosse uma progressão na diagonal. Então se enxergava ali uma discrepância muito grande nos ingredientes, no método de preparo, traduzindo ali uma desigualdade social. Caramba, parabéns, cara, porque é muita sensibilidade refletir num prato, né? Exatamente. Muito legal, cara. E tanto que foi premiado. Né? Então, esse prato foi o campeão estadual do Rio de Janeiro e que me deu a vaga no Oscar da Gastronomia Brasileira, que me trouxe o prêmio também e o título de embaixador da gastronomia do estado do Rio de Janeiro. Maravilhoso, cara. Parabéns, embaixador da gastronomia do estado do Rio. Muito bom. Cara, e
como que a cozinha chegou na sua vida, né? Porque... Essa é boa. Porque assim, né? A gente pensa assim, não, o cara... Historicamente sabe que, né, isso está mudando, né? Quer que mude, na verdade, mas a cozinha nunca foi um lugar em que o homem sempre quis estar, né? Há os que gostam de cozinhar, mas sempre foi um lugar muito pro lado da mulher, né? Sim. Então, a gente está vendo esse movimento mudando, né? E você, acho que é um grande incentivador disso, mas conta pra gente, era sua mãe, era sua avó? Como é que funcionava a dinâmica da sua casa em relação à cozinha ali? Essa parte é engraçada porque, assim, o meu pai não sabe fritar um ovo. Meu pai é o tipo da pessoa que, assim... Seu pai me representa. Vai fritar um bife, aí ele pede... quanto que bota de óleo? Quanto que... Sabe? Não sabe mesmo, assim. E minha mãe também nunca foi de cozinhar muito. Então, acho que também veio de uma necessidade de ter que cozinhar também, sabe? Sobrevivência. Mas a memória afetiva que eu tenho, assim, da minha infância, que me remete logo a esse amor pela gastronomia, foi a minha avó, né? Eu passava sempre as férias na casa da minha avó. E ela era responsável por cuidar de todos os netos. Meu avô, muito antigo, né? Ficava mais lendo jornal, não se envolvia muito com as crianças. E ela tinha que fazer um almoço para todo mundo. É um padrão. Então, nunca foi um ambiente que o homem quis estar presente, né? E ela me colocava do lado do fogão, sentado numa cadeirinha, com uma faca de verde de plástico. Eu tenho essa faca até hoje. E eu pretendo enquadrar e colocar na parede do meu restaurante. E aí ela... me dava as aparas de legume, talo de couve, o que ela ia jogar fora, me dava uma tábua e eu achava que tava ajudando ela a cozinhar. Então eu ficava ali cortando aquilo, que na verdade era lixo, né? Mas... E aí me mantinha intertido e eu também achava que tava ajudando. Então acho que ali foi a primeira memória, assim, que eu tenho com a gastronomia. E eu nunca mais consegui sair. Foi direto, e aí tinha uma segurança muito grande do que a gastronomia podia me trazer como futuro, financeiramente dizendo. E aí... não sabia o que seguir, ficava naquela dúvida se eu ia pra uma profissão comum, se eu arriscava a gastronomia. E foi quando eu decidi ter uma experiência profissional com 15 anos de idade. Tava cursando o 2º ano do ensino médio e resolvi entrar dentro de um restaurante para entender se realmente era aquilo que eu gostava antes de escolher o caminho no vestibular. Tu entrou assim, com licença, posso cortar um talo de... Eu ia muito com meu pai no restaurante lá em Friburgo que servia uma comida japonesa mais rápida, assim, de almoço, sabe? Sim. Temaki, essas coisas. E eu comia rápido pra ir atrás do balcão ficar olhando o sushi man fazendo. E aí eu passei aí não só os dias que meu pai me levava pra comer lá, mas todos os dias. Então eu ia e nem comia, ficava lá olhando o cara fazer. E aí passava. Esse sushi man saiu dessa operação. Entrou outro e eu continuei indo lá olhar todos os dias. E esse cara se acidentou de moto. E o restaurante ficou sem sushi man. O dono do restaurante sabia que eu ia lá olhar. Aí ele falou, né? Me ligou. Põe ele no balcão. Me ligou e falou: olha, João, eu sei que você vai no restaurante olhar as coisas. O Johnny, infelizmente, teve um acidente de moto, tá afastado. Eu preciso de alguém hoje. E eu fui. 15 anos de idade. Já tinha um rapaz que ia na parte da manhã limpar o peixe, fazer... É maravilhoso, né? Já tinha o cara que ia de manhã, tipo, limpar o peixe, fazer o arroz, as coisas mais difíceis. E, tipo assim, me ensinaram mais a execução, tipo, montar o temaki, os enrolados. E aí eu fazia isso e soltava os pedidos à noite. Olha aí, aos 15 anos... Então, mas já era chefe. Assim, uma história tão vocacional como essa, né? Porque acaba que, despertou ali um negócio, né? Da sua natureza. Foi aí que foi o clique que você entendeu assim, dá pra trabalhar com isso, vou tentar. Foi nesse momento? Então, ali foi mais uma confirmação do amor, mas ainda tinha, sim, uma insegurança financeira. Ainda tinha. Meu pai é médico, né? Mas sempre incentivou muito eu e meus irmãos a fazer o que a gente ama. Ele sempre falou, cara, se você não fizer o que você ama, vai ser muito difícil. Porque já é difícil fazendo o que a gente ama. Então ele sempre falou, cara, tu gosta de gastronomia, não adianta. Aí eu falei, não, pai, vou fazer medicina, não sei o quê. Não chegou nem a cogitar uma outra coisa. Cogitei. Aí comecei a estudar muito pra fazer o pré-vestibular de medicina, mas assim, eu não posso ver sangue, acredita? Eu sou o tipo de cara que se eu me corto, pressão baixa, eu não posso ver o sangue. E aí, meu pai, cara, não tem jeito, como é que você... Não é um médico assim que a gente pensa, né? Mas eu sempre fui apaixonado por química. Sempre me dei muito bem em química. Eu falei, não, pai, vou fazer engenharia química. Que tem química, que não sei o quê, prestei vestibular. Aí, quando veio o e-mail da faculdade, eu passei na UERJ. Quando veio o e-mail que eu tinha passado, na hora que eu li o e-mail, eu falei assim, eu quero fazer gastronomia.
Sabe? Foi aquela hora que vem e tu bate, que a ficha cai. Eu falei, não dá. Engenharia química não dá. Aí liguei pro meu pai, mandei o e-mail pra ele, ficou feliz pra caramba. Eu falei, pai, mas eu vou fazer gastronomia. Ele, não, se é o que você ama, vamos pra cima. E aí, queria fazer gastronomia na Le Cordon Bleu em Paris. Na época não tinha Le Cordon Bleu no Brasil, ainda não tinha em Botafogo. E aí quando a gente foi cotar, o curso custava 360 mil reais e tinha que ser pago numa parcela única. Super acessível. Super. Aí meu pai olhou pra mim e falou, João, infelizmente... Vai ali naquele restaurante japonês. Não vai dar. E aí eu fui procurar a melhor instituição de ensino no Brasil, que era o Senac em Águas de São Pedro, no interior de São Paulo. E prestei o vestibular, passei em segundo lugar. E aí com 17 anos fui morar em São Paulo. Foi aí que eu saí de Friburgo, né, daqui de pertinho. E fui já começar a minha carreira. Cara, história maravilhosa, assim, porque realmente tanto a medicina quanto a culinária tem a coisa da servidão, né? Assim, acaba que você... Mas da forma com que nasceu, né, essa caminhada é realmente inspiradora. Agora, uma dúvida, João. Assim, a questão... Bacana, surgiu a paixão, a influência da tua avó, a faquinha verde. Você passou por essa experiência aí no restaurante ali que você já tinha algum contato. E, assim, agora é profissão de fato. Sei lá, saí da graduação, vou trabalhar, vou fazer carreira. O que você entende que é o principal desafio? Quais foram os principais desafios para você nessa fase de aceleração profissional, né? Porque eu acredito que só a graduação não te dê ali a chancela para entrar na cozinha e resolver, né? Não. Assim, fala um pouquinho pra gente, pro nosso público, o que você enxerga, assim, de principais desafios e o que você pode trazer da tua vivência nesse momento ali da carreira. Perfeito. Acho que eu vou responder essa pergunta com o final dela primeiro. Eu acho que hoje a galera olha os vídeos ali viralizados, olha o alcance que a rede tem e pensa que foi fácil ou que é tranquilo de conseguir. Mas desde o início sempre foi muito difícil. E não tem caminho rápido. É trabalho duro, é esforço, é dedicação, é persistência. Esse é o segredo. A galera... Então, desculpa até te cortar, Pode cara, falar. assim, mas eu preciso aproveitar esse gancho. Eu tenho um filho de 16 anos, então, assim, é um momento, né? E é um momento puxando a orelha. Não, nem é isso, assim, é porque, na verdade, isso que o João comentou, eu acho que tem muitas famílias que passam por esse processo, porque, de fato, assim, um jovem que entra no Instagram do João hoje, centenas de milhares de seguidores, um super engajamento, premiado e tal... Com 17 anos, o moleque foi morar em São Paulo. Pô. Saiu de Nova Friburgo, que é uma cidade no interior da Serra Carioca, e foi morar em São Paulo sozinho. Pra estudar, né? Pra estudar. Então, assim, acho que tem muito valor esse exemplo, né? Assim. Sim. E assim, desde que eu saí de casa, sempre é muito difícil estar longe da família, né? Você abre mão de tudo, mas eu sempre tive muito certo na minha cabeça onde eu queria chegar. E quando eu decidi pela gastronomia, eu falei assim, cara, então eu quero ser o melhor. E para eu ser o melhor, eu tenho que estar entre os melhores. Então, eu sempre tive na minha cabeça onde eu queria chegar e os locais que eu precisava passar para chegar onde eu queria. Então, por exemplo, no final da minha graduação na faculdade, eu queria estar no Dom, que era a melhor faculdade, era o melhor restaurante do Brasil, né? E aí, mandei mensagem, falei, tem estágio aí pra mim, tem como eu trabalhar. Não ousadia mesmo, não conhecia ninguém, não tinha mandei e-mail, eu entrava porque não dava pra entrar na cozinha pra ficar olhando. Eu entrava na página do restaurante, ou pregava o telefone, ligava, só não batia na porta porque eu tava longe, porque senão a gente batia na porta. E aí o cara me respondeu, olha, eu não tenho vaga no Dom, porque o Dom tinha uma fila de estagiários, né? Porque é o lugar mais requisitado do país. Todo mundo queria, né? E sem remuneração, tá? Era estágio pra você aprender. Estágio no amor. No amor. No amor. E aí ele falou assim, pra caramba. você pode começar no Dalvi Dito, que é outro restaurante do Alex Atala, que tem 1 estrela Michelin, que fica em frente ao Dom, né? Você pode começar no Dalvi Dito. Jogar no CEP, o endereço tá ali. Já E aí você fica 3 meses no Dalvi Dito, e depois de 3 meses eu consigo te colocar no Dom. É uma jogada com certeza que eles fazem pra você passar nos dois, né? Que aí você fica 6 meses trabalhando de graça. E aí fui pro Dalvi Dito, foi uma escola pra mim. Uma escola. Já graduado. Uma coisa importante essa questão da graduação. O estudante de gastronomia, ele tem uma ignorância de achar que ele é o Paul Bocuse, né? Que é uma referência na França, né? É uma ignorância, uma soberba, que o cara sai dali achando que ele é o chefe de cozinha. Pô, irmão, vou até falar nessa câmera aqui, falta muito. Falta muito ainda, sabe? A gente sai com o ego lá em cima, né? De achar que já é chefe. E, cara, você não... Primeiro que chefe é um cargo, né? Não é uma profissão. Mas você
você sai dali ainda no início, no -1 ainda, depois da faculdade, sabe? Pra você ter que aprender tudo. Muita coisa pra... Muito. Aí eu fiquei no WD 3 meses, foi uma escola pra mim, tive uma chefe bem carrasco lá, que foi a Juliana, que tipo assim, pegou meu ego e massacrou ele e me pôs no meu lugar. Fez uma redução do ego, quando ele gosta da culinária. Uma coisa ela era bem rígida, bem grossa, expressiva, uma pessoa difícil assim, mas que, pô, hoje eu vejo a importância dela na minha carreira. E de lá, realmente, depois dos 3 meses, eles conseguiram me colocar no Dom. Fiquei também 3 meses no Dom. Aí já tava 6 meses com a Alex Atala. E aí queria uma experiência num 3 estrelas Michelin. No Brasil a gente não tem, né? Até hoje a gente não tem. E aí fui procurar um país que tivesse com proximidade de língua. Fui na ilusão de que falar espanhol seria fácil. E aí procurei todos os restaurantes 3 estrelas Michelin na Espanha e mandei e-mail pra todos. Olha, eu sou um estudante aqui, eu sou um chefe aqui do Brasil, acabei de me formar na faculdade, trabalhei com a Alex Atala e estou à procura de um estágio. Mandei pra todo mundo. E-mail, fui buscar no Google, pesquisei e mandei. E aí 3 restaurantes me responderam e 2 me aceitaram. E aí o que me aceitou falou assim, olha, você pode vir, mas a gente não te paga nada. É casa e comida. Eu falei, vambora? É no amor e na cobertinha. Pra poder dormir tranquilo. Eram os custos mais altos, né? Sim, então só precisava já ali alivia, de né? uma grana mais pra segurança, né? Caso eu precisasse comprar alguma coisa por fora. Mas a gente trabalhava tanto que não dava tempo nem de gastar dinheiro. É bom que poupou bastante. Pô. E aí eu fui, morava num alojamento com mais 14 cozinheiros. Eram 4 quartos. A gente dividia beliche. E eram chefes de todo o país, todo mundo. Tinha uma galera do México, tinha dos Estados Unidos, tinha russo, tinha italiano. Que deve ter sido incrível também. Que Sim, um monte de influências, sim. né? Referências diferentes. E aí cheguei lá na ilusão de que eu ia desenrolar num portunhol ali, né? Que a gente ia conversar, não sei o que, resolver. Meus 3 primeiros meses eu fiquei incomunicável. No primeiro ovo mexido que pediu pra ele em espanhol, ô brasileiro, vueltos. E eu não entendi nada, porque o vocabulário de cozinha não tem nada a ver com português. Muito técnico, né? Tipo, vai pegar uma panela, corre-me um caço. Aí o cara, corre-me um caço, aí tu... Tela azul. Sabe? Tipo assim, os utensílios também, nada a ver. Tipo, faca é cuchillo, colher é cuchara. Então, assim, pra pegar é muito difícil. Não tinha noção nenhuma. Não Você falava foi... nada, não falava nada. Tinha tido os pau da escola, que tipo assim... Maria és bonita. Pois é. E aí... No início, a galera, tipo assim, cara, o que você tá fazendo aqui? Você não entende o que eu falo, eu não entendo o que você fala, a gente tá no 3 estrelas, não pode errar, né? Tipo, é literalmente muito próximo, é porque perfeito só Deus, né? Mas é muito próximo da palavra perfeição de execução e serviço. Assim, se é 1 milímetro por 1 milímetro, é 1 milímetro por 1 milímetro. Se tiver 1 milímetro por 1 milímetro e meio, eles vão pegar e vão jogar fora. Então, pra gente que é leigo, que vê isso nos filmes, lê em livros e tal, é isso mesmo. Não, no 3 estrelas Michelin é exatamente isso. Por isso que é tão exaustivo. Aí você imagina você tá inserido nesse meio, sendo brasileiro e não entendendo nada. E essa fase aí, pô, e como é que desenrolou essa Não, fase? foi uma loucura. Romper essa arrebentação. Foi uma loucura. E aí eu peguei uma chefe de quarto frio, que a gente chama garde-manger em francês, né? Que é uma linguagem que a gente usa mais aqui no Brasil. Que ela entendeu que não adiantava ficar brigando comigo. Então ela fazia e eu imitava. Tipo assim, ela precisava que eu fizesse algo. Ela ia lá, fazia, aí eu imitava e bum. Ele entendeu que dessa forma funcionava. Ele sabia fazer. Ele só não sabia a ordem. E aí eu fui pegando. E aí... É até interessante um restaurante desse poder, tchau. Acho que eles não falaram tchau porque eu vim aqui do Brasil, né? Porque você pensa assim, na cabeça, a fila de gente devia ser tão grande pra trabalhar lá também, que seria muito mais fácil pra eles só... mas aí tem uma coisa, né, Léo, que eu acho que a gente precisa valorizar e enfatizar, né? O cara do Brasil, jovem, se oferecendo pra ir pro outro lado do oceano. E com certeza eles levaram muito em conta isso, Porra, né? mas demais. Não, mas a gente também tinha um contrato. Eu saí aqui do Brasil com um contrato de um ano de estagiário, com moradia, porque você só consegue o visto assim, né? O visto na Espanha é muito difícil de conseguir, e aí eu só consegui o visto com esse documento. Eu tinha um contrato. Patrocina, né, o visto. O restaurante ele escreve que ele é completamente teu responsável. Por tudo que você fizer, o restaurante vai responder por você. Perfeito. É isso.
É. Responsa. É, muita. E assim, e como eu não entendia nada, você meio que vai descendo na camada, né? Tipo, ele fala Na uma coisa, você não hierarquia. consegue, você desce, você já é estagiário, já não faz nada, mas tipo assim, você é o pior dos estagiários, tu vai fazer o que ninguém quer fazer, tipo, tu vai lavar as assadeiras, tu vai untar as formas, tu vai recolher os cascos de lagosta, Que sabe? situação. Tu vai amarrar a pata do lagostim, sabe? Tu vai ficar fazendo umas coisas muito chatas, porque você não sabe fazer ué. nada. Mas tem que fazer. Alguém E aí, tem que fazer. E aí eu fui dali. Porque eu fui descendo, porque eu não tava entendendo, não fazia... Aí fui descendo. Mas fazer eu fazia muito bem, porque eu tava muito empenhado, né? Tava feliz de estar ali. Amarrava um lagostim como ninguém. O que tivesse que fazer era o melhor jeito, sabe? E aí fui crescendo novamente. E dentro do alojamento também, tinha umas pessoas que falavam inglês. Então me ajudavam a me comunicar de alguma forma. Tinha um português também. E aí... Todo dia à noite a gente se reunia na cozinha do alojamento e conversava sobre o dia. E eu ficava nessa cozinha nos 3 primeiros meses, pelo menos ouvindo, pra entender um pouco o que eles estavam falando. Era muito difícil, porque eles falam muito rápido. Muito rápido. E falam rápido e falam ainda mais acelerado, porque é no ritmo da adrenalina ali, né? Sim. Então é no 2x. E aí foi assim, a partir do 4º mês eu já entendia e respondia. E aí foi fluindo legal. Aí o negócio começou a... Então- Aí começou a subir de novo na hierarquia? Subi, aí de estagiário eu fui pra cozinheiro e de cozinheiro pra chefe de produção. Aí já tava arranhando o espanhol, já tava... Não, aí já falava- Aí, pô, Já beleza. tava- Já xingava, pressuposto. já falava tudo já. Agora, então, cara, se a gente for resumir, a gente pode dizer que para essa fase, o cara que está começando, que está iniciando, resiliência, acreditar no processo, não querer queimar a etapa, é um pouco isso que, assim, Perfeito. sem romantizar nada, é o que vale para a maioria das profissões, né? Léo? Perfeito. Todas elas. Eu costumo dizer assim, eu tenho um primo meu que tá entrando no mercado de trabalho agora. E eu falei pra ele, cara, eu fiquei 3 anos trabalhando de graça. Ninguém acredita nesse tipo de coisa. que pra Acha mim- porra, tá romantizando. Que pra mim foi uma época que eu julguei como faculdade ainda. Porque a faculdade de Você fez um curso gastronomia... de extensão ali. A faculdade de gastronomia são só 2 anos. Então, uma faculdade normal de 4 a 5, 6 anos. Então, eu falei, cara, eu fiz 2 anos de faculdade, eu ainda tenho tempo pra aprender. Então, pra estar nesses lugares sendo recém-formado, você não é contratado. Um dom da vida não vai contratar um cara que se formou agora sem experiência profissional nenhuma. Um restaurante de 3 estrelas também não. Então, você só entra nesses ambientes como estagiário. Só que a questão é, os cozinheiros desse lugar, os contratados... São pessoas que também já não querem botar muito mais a mão na massa porque já trabalharam pra cacete. Então os estagiários fazem tudo. Então assim, você ser estagiário nesse lugar é você que faz tudo. É você que faz todas as bases, você que faz todo o preparo, tu pega o trabalho bruto. Então assim, peguei essa fase como especialização. Eu tô aprendendo ainda. Eu tinha essa mentalidade nesse processo. Quase Uma pós-graduação na vida real. É isso. aí. É isso. E eu tenho Saiu, uma... Teve a aula teórica e 3 anos de aula prática diária. Chicote nas costas. Lá a gente trabalhava de 15 a 16 horas por dia. Porque lá a mesma equipe que faz o almoço faz a janta. Não tem turno. É a mesma equipe. Então era muito trabalho. Tinha um privilégio, né? Depois se quiserem ver o restaurante, chamava Aquelare. Fica em San Sebastián, né? No norte da Espanha. Quase no País Basco, né? E o restaurante fica na costa. E aí nosso alojamento ficava 2 quilômetros pra baixo. Na costa também. Então a janela do nosso quarto era o mar. Cara, lindo. A janela da cozinha do Aquelare é toda de vida. Você também trabalha vendo o mar. Era bonito. Um frio desgraçado, mas era bonito. Vale a pena. Vale a pena. E eu tenho uma... Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Eu tenho uma memória dessa fase que é o que me traz incentivo e força quando eu penso em desistir. Teve um dia que eu tava passando mal, tava meio doente. Sabe quando você tá indisposto? Tá começando a ficar com febre ali, seu corpo tá mole. Eu já tinha feito o turno do almoço todo, então eu já tinha trabalhado 8 horas. Fui pro alojamento descansar, a gente tinha 2 horas de descanso. E aí eu tinha que voltar meia hora mais cedo, porque cada dia da semana um estagiário tinha que ir mais cedo pra fazer a janta da equipe, né? E aí eu descansei, acordei mal, tremendo de frio, tava -1. E a gente subia andando. Esses 2 km. -1. E era, com febre. e era assim, ó. Morro. Porque lá é um Monte Gueldo, né? É uma montanha. E aí eu lembro de eu estar subindo, morrendo de frio, tremendo, mal, pra trabalhar o segundo turno do dia sem ganhar nada. E eu caminhava pensando assim, cara, quando eu chegar onde eu quero, a galera vai olhar e vai falar assim, pô, foi fácil.
E assim, nesse momento só tinha eu ali. Só eu via aquilo. Só eu sentia aquilo. Não tinha vídeo, não tinha câmera, não tinha plateia. Era eu e o meu sonho. Então assim, esse momento é um momento que ali foi onde eu superei. Foi um momento que eu superei todos os obstáculos. Tipo assim, depois daquilo nada mais me derruba. Tipo, já passei por vários lugares, aconteceram vários problemas e não sei o que. Cara, ficha. Depois disso, isso. Literalmente. Tem uma coisa, Léo, desculpa até me alongar, Não. mas é porque... Não, o papo quando fui... Essa história, assim, conecta muito com a minha, é coisa para outro momento, mas eu queria aproveitar um pouco isso, assim, eu tô com a sensação, João, que você conta isso, assim, mas não é uma coisa assim que... não há um coitadismo no processo, tá entendendo? Sim. Assim, é a convicção de que foi necessário... Né, cada um desses momentos, cada caminhada dessa de 2 quilômetros e tal. Eu escolhi estar lá, Pô, eu sabia muito de campeão, tudo. cara. É pra isso- mostrar que não é fácil. Pois é. É pra mostrar que não tem caminho rápido. É pra mostrar que se você quer chegar, tu tem que correr. É assim, é simples. Porque hoje pela internet, esse negócio de arrasta pra cima, que eu vou te ensinar. Não existe. O que tem existe... espaço pra se tornar um cozeiro de sucesso. porra, Aí o cara que passou isso, lê um negócio O que desse, existe é fala, "Pô, sentar na cadeira, é ler, é ir pra dentro da cozinha, cozinhar muito mesmo, é testar, errar 1000 vezes até você começar a acertar. Eu falo isso muito com meus cozinheiros. Cara, eu sei como é o certo porque eu já fiz todas as formas erradas. Tudo que dá pra errar nesse prato eu já errei. Então agora eu só sei fazer o certo. Então a galera tem que se permitir isso. Você tem que errar. E essa fase de errar é essa que você tá começando. Sim. Né? É a fase onde é melhor você errar agora, né? Nesse início. Uhum. E importante também para os cozinheiros que vão começar também é o seguinte: passe por todas as etapas de uma cozinha profissional. Né? Se você quer sair de uma faculdade e se tornar um chefe de uma operação, se você não foi pia, se você não foi legumier, se você não foi fritorier, se você não foi saucier, que são as praças, né? Se você não foi guarnição, molho, entradas... Enfim, se você não passar por todas essas, respeitando o seu tempo de experiência, quando tu chegar no cargo de chefia, tu não tem propriedade pra ensinar nada pra ninguém. Tu nunca fez? Como é que tu vai ensinar um pia a lavar uma panela que tá grudada se tu nunca lavou uma panela? Como é que tu vai ensinar o cara a fritar corretamente uma batata se tu nunca fritou a batata? vai cobrar um negócio que o cara só leu no livro, né? Exatamente. Então, assim, você pra estar no nítido, cargo de você vê, liderança... Você percebe na fala da pessoa, e também em qualquer profissão, Sim. quando a pessoa fala com propriedade de Sim, execução. total. Ou quando é só um teórico. Sim. É exatamente isso. Por isso que demora você chegar numa posição dessa, porque você tem que passar por tudo primeiro. Tem que ser respeitadas as etapas, que depois você vai ter uma base sólida pra estar em liderança. Isso aí. E vou roubar essa pergunta tua aqui. Nessa tua trajetória, você falou, né, que tem que errar, acertar, até... Tem algum erro marcante que você teve nessa sua caminhada toda aí, que você usou isso como exemplo pra vida, assim, que você... E pensa, olha, esse aqui me marcou, aprendi muito. Olha, eu vou te dizer que erro em prato teve muitos. Muitos. Não sei nem te dizer qual, assim. Porque a gastronomia a gente lida com comida e comida tem vida, né? Então, você pode ter uma receita ali escrita exatamente igual, tu vai pegar uma batata mais aguada, vai sair de um jeito, você vai pegar uma batata mais madura, vai sair de outro, usando a mesma receita. Então, a comida, você tem ali uma margem de erro. E quando você não tem experiência, você não sabe dar legal com os erros, porque você não sabe o que aconteceu ali. Você fez igual e deu ruim. Que houve? Exatamente. Mas tem um evento que eu fui fazer, que assim, foi triste esse dia. Eu cheguei pra fazer um camarote de uma palestra de um pastor. E era um camarote de 45 pessoas que ia servir um buffet de caldos e ainda ter 6 pratos volantes. Era num clube. Fui chegar no clube pra fazer esse evento com a minha equipe, garçom e toda a estrutura e tal. Fui entrar na cozinha do clube e o cara falou, não, você não vai poder usar a nossa cozinha. Eu falei, mas como é que eu não vou poder usar a cozinha? Eu tenho um evento de 40 pessoas pra fazer. Não, isso tem que ser feito sei lá quantos meses antes e não sei o que. Eu falei, meu amigo, você não tá entendendo. Não existe a opção de não usar a cozinha. Aí liga pro diretor, liga pra não sei o que, liga pra não sei o que. Não consegui entrar na cozinha. A cozinha tava vazia, não deixaram entrar de jeito nenhum. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Não podia cancelar o evento. Evento importantíssimo. Esse camarote era do patrocinador do evento. Juntei lá uns caras que trabalhavam no clube e consegui uma mesa de plástico, 2 cadeiras de plástico. E aí fui no restaurante e peguei 2 micro-ondas. E aí fui soltar o evento
com essa estrutura, esquentando as comidas no micro-ondas e usando as mãos dos garçons de bandeja como mesa. Tipo, o garçom ficava segurando a bandeja e eu ficava fazendo as coisas na mão do garçom, assim. Cara, foi um caos. Esse foi um dia que me marcou muito. Nunca mais eu deixo de ligar pro clube. 6 meses antes. Cara, posso aproveitar esse gancho? Então, Vai, manda ver. Pra gente dar um outro viés no nosso papo aqui. A gente, assim, começou escutando um pouco da tua história, uma super inspiradora. E aí, esse exemplo que você deu agora, né, de uma situação totalmente adversa, é muito comum, João, a gente perceber aqui no ecossistema da Alterdata, né, empresários que, assim, super apaixonados, o cara acredita na ideia, acredita no projeto, pula de cabeça, envolve a família muitas vezes e tal, e tem um bom produto, o cara, sei lá, cozinha bem, faz um bom lanche, né, e tá tudo assim, parece que tá tudo beleza, mas não acontece. A casa não acontece, a empresa não acontece, não avança. Eu já vi casos aqui de começar muito bem e no meio do caminho começa a desandar e tal. Assim, a gente que não entende de cozinha, né, não entende de gerir diretamente o restaurante, a gente entende meio que do outro lado do negócio, né, do ferramental. O que você acha? Você que está do outro lado do balcão, né? Ajuda a gente a enxergar um pouco assim, o que acontece nesses cenários. Assim, a gente sabe que existe uma coisa que é um pouco vou usar um termo que talvez não seja o ideal, mas a inconsequência do empreendedor, né? Assim, o cara tem tanta disposição, tem tanta paixão por fazer acontecer que ele às vezes não mede... Né? Exatamente. Atropela, queima alguma etapa. O que você acha, assim, que lanchonete, bares, restaurantes com bom potencial, que tem um bom produto, assim, a concepção do produto é boa, o cara se preocupa em comprar bons insumos e tal, mas a coisa não vai. Ele sustenta, de repente, um tempo ali e acaba decaindo. O que você acha que pode estar interferindo num cenário como esse? Eu acho que é falta de conhecimento de controles gerenciais. Eu acho que isso é o que afeta 80% das casas. Às vezes a gente tem um excelente cozinheiro que sabe cozinhar muito bem, mas o cara não sabe gerir. E é 50-50. Você tem que ter um bom produto, mas você tem que ter um bom gerenciamento desse produto. Porque se esse cara tá com markup negativo, quanto mais ele vende, mais ele entra no buraco. E muito que as pessoas fazem é não ter uma ficha técnica, que a gente estava conversando previamente, que é uma ficha que vai determinar o valor do produto. E em cima dessa ficha ele tem que colocar o preço de tudo. Ele tem que colocar quanto custa o prato, a luz, a água, o sachê de ketchup, o palito de dente, o guardanapo. Se ele não coloca o palito de dente, ele tá dando de brinde. Pô, você come o prato e ganha um palito. Porque não tá precificando corretamente. Então, esse ato de controlar gerencialmente os empreendimentos gastronômicos é o que mais está acontecendo falha. Tá, então, assim, vamos explorar o chefe aqui pra gente, né, aproveitar essa estrada. Eu sou um bom cozinheiro, resolvi empreender, vou montar uma lanchonete aqui no meu bairro, que seja. Não hamburgueria basta... que tá na moda. Uma hamburgueria. Gourmet. Uma hamburgueria. Tem muito. Não basta saber fazer um bom hambúrguer. Não, essa é a parte mais fácil do trabalho. Esse é o mais tranquilo. Eu costumo brincar com todo mundo, toda consultoria que eu vou, eu falo, olha, a parte mais fácil do meu trabalho é cozinhar bem. É ir lá dentro, fazer um prato bonito e te apresentar. O que eu gosto de fazer, né? Onde eu tô feliz. A parte difícil do meu trabalho é fazer com que isso dê retorno financeiro para a empresa. Porque uma empresa, em primeiro lugar, visa lucro, em segundo lugar, visa lucro e em terceiro lugar, visa lucro. Se você não tem lucro, não adianta você ter empresa. Né? Você tem que ganhar dinheiro de alguma forma, né? Pra manter o projeto vivo. Não sei se você contrata 50 estagiários de graça, meu amor. Exatamente. Então, acho que as pessoas, por mais que tenham paixão e amor, elas precisam ter também conhecimento. E a gente tem órgãos que ajudam isso, né? O próprio Sebrae presta consultoria grátis para abertura de novos empreendimentos. Gente. Você vai lá, marca uma reunião, tem um especialista assim que vai já te guiar ali pro caminho correto. No site deles tem muito conteúdo que você já pode entrar, consumir. Sim. N conteúdos aí na internet, gratuitos, né? Exatamente. O mínimo ela tem que saber. Sim. Não dá pra chegar de orelhada e achar que vai dar certo, vai empurrar, não tem como. E além dessa questão de controles gerenciais, a forma que você se comunica com o seu público. Eu acho que você tem que entender qual é o seu público-alvo. Antes de qualquer coisa. O público-alvo é o que vai determinar tudo. É o que vai determinar a sua localização, o que vai determinar o layout do seu cardápio, o layout do seu estabelecimento, a comida que você vai servir, tudo. Até o estofado da cadeira.
Pô, se eu vou abrir um restaurante self-service que eu preciso de uma alta rotatividade, vai ser uma cadeira de madeira menos confortável. Porque o cara tem que comer e levantar. Ele não pode ficar muito confortável. Porque senão ele perde muito tempo na mesa e menos tempo de giro. Mas se eu já tenho um lugar que o ticket médio é alto e eu só preciso que a casa rode uma vez por noite, eu vou botar uma poltrona confortável. A pessoa tá pagando pelo conforto, pelo espaço. Então até o mobiliário do restaurante vai conversar com o seu público. Então o erro das pessoas quando eu chego às vezes em alguns projetos é que a pessoa já comprou tudo, já fez não sei o quê. Comprou o que ela acha bonito. Mas beleza, qual o teu público? Né? O que conversa com o seu público? Porque se você não atinge... Não, vou atender todo mundo. O pessoal costuma falar assim, nossa, quem chegar eu vou atender. Se você não atinge o público-alvo, se o público-alvo não se identifica com o seu produto, você não fideliza. Identificação é fidelização. E se você não fideliza, você quebra. Né? O que mantém ali a casa é a fidelidade do seu produto. A gente tem, João, aqui alguns estudos, né, que a gente acompanha, tal, estudos de mercado mesmo, que indicam que, via de regra, na alimentação, 70% do público é recorrente. Né? Ou seja, eu vou no teu restaurante uma vez, vou 2, 3, em cima do que você está colocando de conexão, né? De vínculo da casa com o consumidor. E é comum a gente perceber que o logístico não para se tocar disso, para tratar isso com o carinho que você está falando, né? Assim, saber para quem que como eu vou me comunicar com esse pessoal, que tipo de música vai ter no meu ambiente, enfim. A gente percebe que, de fato, acaba que as pessoas perdem um projeto com muito potencial. Agora, tem uma outra questão, João, que a gente também lamenta. Assim, eu tenho muito contato com o público de food aqui da empresa, e, assim, volta e meia eu escuto o cliente falar assim, cara, eu tô vendendo pra caramba, mas não tô ganhando dinheiro. E aí, assim, fica aquela coisa. Eu falo pra ele assim, cara, olha o teu CMV, olha a ficha técnica. A CMV tá estourado, como com certeza. Como é que tá teu markup? Tá, parece, né? Aí entra uma coisa que a gente tava falando em off aqui. O cara vira pra mim muitas vezes e fala assim, pô, eu preciso estar lá com um umbigo lá na chapa, cara. Eu tenho que fazer o hambúrguer lá, não dá tempo de olhar esse troço, não. O cara tá dentro do operacional, no cudo do gerencial, né? Tem que dar tempo, porque senão... E fica aquela... Já tá desandando. Sim. Fica aquela mística, né? Não, pô, o João faz porque ele já é grande. O restaurante dele é super estruturado e tal. E não o contrário, não. Ele ficou grande porque ele começou organizado. Sim. Ele tá fazendo pão sem fermento, né? Sim. Eu acho na que... piada culinária aqui, porque não vai crescer nunca. Tem aquela frase que diz assim, não são pessoas que guiam processos, são processos que vão guiar as pessoas. Então, assim... Esse cara da lanchonete, ele tem que ter os processos muito bem estabelecidos. O funcionário vai chegar, vai lavar a mão, vai cortar o queijo, vai cortar o presunto, vai porcionar a carne, vai passar a manteiga no pão, vai aquecer a chapa. Isso tem que estar escrito para funcionar como um robô. Independente se é o Chico, se é a Júlia, se é o Felipe... Quem chegar lá para fazer só vai seguir o mesmo projeto. Segue aquela sequência. Se você não tem processos bem estabelecidos dentro de uma cozinha, você vai nadar. A gente chama essa expressão da cozinha, né? Quando você começa a bater cabeça que o cara vem pra cá, que vai pra lá, que não sei o quê, e o cara que tava na sobremesa lá tá montando salada, o cara que faz a carne tá cozinhando a massa. Quando começa a acontecer isso é porque os processos não estão bem definidos. E quanto melhor você se organiza nesse background, né, que a gente chama de mise en place dentro da cozinha, né? Quanto mais você adianta o seu mise en place, mais fácil é o seu serviço. Então, o cara da lanchonete, ele tem que estar com tudo no ponto 9 para soltar o prato antes dele abrir. Que aí quando sair o pedido, ele só vai grelhar a carne, aquecer o pão, já tá todos os acompanhamentos, as folhas estão lavadas, as embalagens estão montadas e ele só vai fazer uma linha de produção. Mas se ele deixa para fazer todo esse processo na hora que canta o pedido... E a gente, como consumidor, sente isso instantaneamente, né? Na hora. Casa que o processo é organizado, é isso aí. Vai me cortando ele, Elcio. Não. O papo tá bom. Quando o papo tá bom, a gente deixa falar. Esse que é importante. Mas, então vamos na linha da gestão também. Acho que vocês falaram de CMV, markup, essas coisas todas. Precificação também é algo muito sensível dentro do universo food, né? Tem restaurante que não sabe o quanto que ele está pagando. Como você falou, ele está precificando impostos, essas coisas todas? Não está, né? Então, como você que presta consultoria para restaurante, essa coisa toda, você hoje você não tem restaurante, né? Você só está na consultoria, é isso? Agora... Nas próximas semanas eu vou assumir uma operação em Vila Velha, né? Em Domingos Martins. Então você vai
Vou estar ali dentro de uma operação. E envolvido ali Sim. nessa busca de estoque, produto, essa coisa Sim, toda, né? total. Então, você interpreta isso como algo extremamente necessário, né? Total. Antes de desenvolvimento de receita, de criação de prato, de servir cliente, você precisa entender como está funcionando essa parte financeira da casa. Né? Nesse meu caso, eu vou já pegar uma operação que está em funcionamento e são pessoas muito capazes que já estão lá, então eu acredito que a casa vai estar toda correta. Mas quando a gente inicia um projeto novo, a gente começa pela criação desse menu. E aí a criação do menu, pessoal, essa parte é muito importante. Eu desenvolvi um prato. Esse prato ele tem que ser todo pesado. Por exemplo, vou fazer um macarrão com aioli e um camarão. Prato simples aqui. Então, quantidade de azeite que você vai jogar na panela. Você joga na balança, da balança você passa pra panela. Quantidade de alho que vai nesse macarrão. Vai 5 gramas de alho? Pesa 5 gramas de alho. E joga na panela. Na fase de elaboração. Nesse nível de detalhe. Nesse nível de detalhe. Cada detalhe. E aí, por exemplo, você vai pegar a massa crua. Vai pegar 100 gramas de massa crua, vai cozinhar. Aí depois você vai pesar ela cozida. Aí tu vai fazer já aqui um fator de correção. Claro que aqui ela vai crescer, então o fator de correção é positivo, né? E aí, de 100 gramas de massa, geralmente você tem 200, 190 gramas de massa cozida. Então dobrou de tamanho, então você já vai para a ficha técnica com o tamanho dobrado. Quantidade líquida e bruta da receita. Você vai fazer isso com todos os elementos do prato. E a partir disso, você vai escrever uma ficha técnica com essas quantidades pré-determinadas, vai colocar ali o fator de perda de cada elemento. Por exemplo, o alho. Eu botei 5 gramas de alho. Mas quanto que eu realmente cortei? Porque quando você vai no mercado, você tem que comprar com casca. Né? Você pesa com casca. Você pagou aquela casca, mas você não usa. E essa perda dessa casca tem que estar dentro do preço do prato. Porque se não está dentro do preço do prato, quem está pagando é você e não o cliente. Então o cliente tem que pagar a casca do alho. Então isso vem para dentro dessa ficha técnica, que é o fator de perda ou de correção, ou taxa de aproveitamento, cada um chama de uma forma. E aí a gente calcula essas taxas fazendo essa primeira ficha técnica pesando o teste dos pratos. E a partir disso ali a gente vai ter o custo de CMV, custo de mercadoria vendido, né? Que é o custo dos ingredientes, que muita gente tem o erro de dobrar esse valor e já dar o preço final. Não, joga assim, paguei 10, bota 20 que eu vou ganhar 100%. Uma regra assim, muito... como se fosse um atalho que fica próximo do correto é multiplicar o CMV por 3, pelo menos. Ali você vai estar trabalhando uma margem confortável, um pouco mais confortável. Então, se você gasta 20, pelo menos 60 tem que custar aquele prato. Porque aí você vai colocar mais R$20 aí de custo de mão de obra, gastos fixos, variáveis, tributos, e aí tu vai estar ganhando 20 no final. E aí, acho que é legal onde, né, puxando o gancho aqui para a Alterdata, né, onde tecnologia ajuda muito nessa gestão. Né? É o facilitador. Você tem que ter a tecnologia como aliada. Não adianta você querer ficar fazendo no papel como lá em 1800. Pô, a gente tá na era da informação. Como os incas faziam, né? Não dá. Na era da informação tem que usar as ferramentas a seu favor. Um ponto que, assim, eu acho que está totalmente conectado com isso é que, uma vez definido o cardápio com as fichas técnicas e tal, tudo certinho, numa ferramenta como o nosso Spice, ela vira um organismo vivo. Então, se o markup está bem definido, né, se toda a parte de preparação mesmo, né, a engenharia que se pretende, como eu vou fazer esse prato, quanto eu pretendo ganhar com ele, se estiver ok, só a movimentação natural da loja de compra e venda, compra e venda, compra e venda, o sistema já vai ajustando o processo naturalmente. Então, imagino que numa rotina, né, de uma casa desse tipo, de fato, a ferramenta seja fundamental. Fundamental, e além do que, facilita muito a questão do controle de estoque, né? Que eu acho primordial. O controle do estoque é onde vai determinar ali o seu gasto. Se a ficha está dizendo que você vai gastar 10 gramas de alho, o cozinheiro não pode estar usando 20. O gargalo de muitos restaurantes é isso, desperdício. Então, o dono do empreendimento, né, ele tem que estar totalmente ligado ao controle do estoque, controle da matéria-prima. Que ali, onde está o grande ralo de dinheiro, né? Ali que está o ralo. Porque às vezes o cozinheiro não armazena corretamente, entendeu? Ou não vende, ele deixou de congelar, então passou da qualidade. Então, esse controle ali da matéria-prima... É por isso que o Michelin é 1 milímetro. 1 milímetro. É 1 centímetro o bife. Tá aí, ali é tudo no parâmetro. Tudo na régua. É
É loucura. A palavra melhor é essa, loucura. Esse é um bom exemplo, né, de processo, aquele filme Fome de Poder, que conta a Sim, história do McDonald's, né? Ali mostra como o processo Perfeito. é a chave. Ali foi cara. definição de processo. É isso Acabou. aí. O cara desenhou ali todos os fluxos possíveis. Exatamente. Assim, eu não tenho uma memória muito boa para filme. Minha esposa até brinca que eu assisto o mesmo filme 10 vezes. Mas esse me marcou demais, o cara na quadra de tênis desenhando a cozinha no chão né, e cara, mudando incrível. a arrumação e tal. Entendendo os fluxos, né? Pô, aquilo ali é maravilhoso. Incrível. E hoje, essa estrutura do McDonald's, claro, muito mais elevada, né? Sim. Até a batata frita, eles clicam numa máquina que sai exatamente a porção que precisa ser servida. Não sai uma batata a mais ou a menos. Porque você imagina no fluxo da operação McDonald's, sai uma batata a mais por cada porção. Porque às vezes numa casa pequena a gente não leva isso em consideração. Ah, foi só uma batata. Mas é só uma batata, é só um arroz, é só uma massa, é só um não sei o quê. Esse é só um, você soma todos esses uns. Do nada tá dando 100, né? Exatamente. E é aí que tá o ralo da grande parte dos restaurantes. Não, acho que a gente trabalha com software, mas empresa de logística tem processos muito bem definidos. Eu vi um documentário, uma matéria, não lembro agora, sobre a Amazon, que o tamanho da embalagem é medida e uma máquina faz o corte exatamente do que o produto precisa. No ano passado, Léo. Ou menos. É na medida. Você não tem uma caixa, não. A caixa é definida na hora ali pela máquina. No ano passado eu representei a Alterdata numa comitiva de empresas de software brasileiras que foi no quartel-general da Amazon em Seattle. E uma das visitas que a gente fez foi no centro logístico deles. É isso, cara. É processo o tempo inteiro. A empilhadeira só passa por aqui, o robozinho que carrega a estante lá com os produtos só passa por ali, a caixa é cortada de acordo com o pedido, porque você imagina o volume esse centro de distribuição que eu visitei, é 1 milhão de pedidos por dia. Cara, que loucura, olha isso. Você imagina se o cara perde... Não dá nem pra mensurar. Olha o tamanho desse... centímetros de apara do papelão da caixa que foi errada... É um absurdo. Então, realmente, ele... São 13 hectares de desperdício por dia de papelão. Mas esse é o nível de detalhamento que a gente está falando, sim, entendeu? Sim. Porque numa operação gigante dessa, imagina o quanto de material que... Mas a gente volta ao que você falou desde o início aqui da conversa, que não é porque o cara tá grande que ele tem que fazer isso. Ele tá grande porque ele fez isso, né? Exatamente. E o McDonald's não chegou. Não chegou porque o sanduíche é gostoso. Por isso que eu acho esse filme tão rico, não é, né? Cara, assim, não é, né? Um cheddarzinho balança, nossa, gente. Aquela carne seca igual um chinelo, cara. Não me emociona, não. Meu filho não é forte, não me emociona, não. Mas ainda assim, 3 opiniões diferentes... Mas a gente continua indo. Não, é incontestável. Não, sim. Mas é isso, entendeu? Apesar de tudo, ele continua lá. E continua crescendo, e continua dando lucro. Sim. Uma coisa que é importante, João, para a gente trazer assim, um pouco, né, para um ambiente médio, do empresário médio brasileiro e tal. A gente está falando aqui de exemplos muito high level, né? Um restaurante estrela Michelin, uma Amazon da vida, um McDonald's, a operação do McDonald's e tal. Mas um caso prático, né? O João falou do alho. Eu nunca tinha pensado nesse exemplo e é maravilhoso. Vou botar ele na minha... Anotei aqui. Anotado. Mas, assim, o cara que hoje não tem nada, que ele sai do zero, se ele... assim, fizer uma ficha técnica mínima, ainda que ele não considere, por exemplo, o peso do alho e a precificação final dele, ele tem uma distorção ali de, sei lá... Pelo menos ele sabe o quanto cada dente de alho custa pra ele, né? Sim. Assim, é porque acaba que fica uma coisa assim, tá vendo? Os exemplos são o Amazon, o McDonald's, o restaurante estrela Michelin. Não precisa. Pois é. Então, não precisa. Eu desenvolvi uma ideia que eu tava de lanches em baguetes, né? E aí eu tava desenvolvendo um lanche de cupim. Uma grande loja rede americana que parece com o metrô. Tipo isso. E aí, cara, o fator de correção do cupim é uma coisa louca, porque você bota pra cozinhar 20 quilos de cupim, ele vai te render 6. Caraca, a proporção é essa mesmo? 6 desfiado. 6. Porque você precisa cozinhar essa proteína durante 6 horas. E ela vai então uma peça desse tamanho vira um cotoquinho assim. E você ainda desfia, tira algum excesso de gordura e tal. E eu fico pensando, cara, às vezes a pessoa faz o cálculo em cima do primeiro peso, dos 20 quilos. Cara, e precifica totalmente errado. Então esse fator de correção depois da cocção do alimento é essencial também. E não é difícil, gente. Pega um peitinho de frango, tu serve um executivo. Pegou 140 gramas de peitinho de frango. Pesa cru, grelha, pesa cozido. Acabou.
Tem que se permitir, né? Passar por essas etapas. Tem que aproveitar essas experimentações, né? E vai. Sim. Pô, quero inventar um prato. Vai pesando. Eu, por exemplo, eu desconhecia que o processo era literalmente pegar, pesar. Eu fiquei realmente espantado. Falei, gente, é na mão mesmo. Não, Mas existem. Porque é mais simples do que parece? Não, é mais simples do que parece, só que na minha cabeça de Léo, que cozinha ovo mexido e um arroz, eu nunca parei. Cara, tem que pesar o volume de azeite. Isso pra mim foi Tudo. sabe, joga o meio do... Quer ver exercitar isso que o João tá falando? Vai no supermercado, compra um pacote daquele de camarão congelado, de camarão bacana, Sei. bota na frigideira que você vai ver sair aquele Vai camarão ser desse só- tamanho. mas com casca ou sem casca? Foi isso que o João falou, cara. Exatamente. Não, pra tudo. O hambúrguer, você vai fazer um hambúrguer, você faz aquele molde bonito, quando você vê, sai um pequeno Sim. almôndega. Tem fatores de correção que já são dados por nutricionistas. Tipo, o já alho existe. você vai perder tanto. Eu gosto de fazer o meu. Tá. Porque esses fatores são dados, não sei quem fez, nem quando fez, mas tem números ali que pra mim não condizem com a minha realidade de cozinha. Então eu tenho os meus números. Hoje em dia eu não peso mais, que eu já sei o fator de correção de um alho. Sim, Já fiz já, 1000 já, vezes. exato, já tá eu só na peso a mente. quantidade da receita. Tipo, vai usar 5 gramas e tal. Imagino que deve ser meio regrado também algumas coisas, né? Não deve fugir tipo, muito. uma manga, você vai perder ali tantos por cento. Deve ter sim. uma margenzinha de segurança Sim. aí, então você já não precisa... Chega um ponto que você E não na precisa ficha ficar técnica você medindo. chuta logo pra cima. O prato fica mais caro, pior dos cenários, pra dali você precificar e ter uma Sim. segurança também, né? Aham. Agora, uma outra coisa, João, que está conectada nisso, especialmente durante a pandemia, aconteceu situações de eu conversar com alguns clientes, porque, assim, as operações acabaram, né? Não tem mais salão. Qual é a única opção? É delivery. Só que tinham casos de clientes nossos que o cardápio do cara tinha 20 páginas. Pô, serve pizza, serve sanduíche, massa, frutos do mar, aquela coisa. E até para transpor uma estratégia dessa para um delivery, o cara ficou meio perdido, porque eu vou fazer o quê? Eu vou botar o cardápio inteiro no delivery? Como é que você indica assim, que esse tipo de situação, um cardápio mais alongado, ele é mais problemático ou ele traz mais benefício para casa? É melhor o cara definir o nicho ali, não, ó, eu vou trabalhar com frutos do mar e, pô, não tem assim, vou fazer uma pizza de camarão, eventualmente. Como é que você mostra, como é que você indica, assim, uma boa prática para esse cenário de formulação de cardápios? Isso que a gente falou, né? Tá falando da construção dos pratos e tal, no final das contas o que o cara quer é ter um cardápio para vender. É isso aí. Sim. Assim, Nossa, foi uma ótima pergunta. Eu sou contra, vou dizer assim, contra o cardápio gigante. Por quê? Quanto maior o cardápio, maior sua lista de compras, maior sua necessidade de estoque, maior sua operação, maior tudo. Então você está mais suscetível ao erro em todas as cadeias de produção. Eu gosto de um cardápio mais enxuto e mais direto. Eu acho que você tem que escolher uma tipologia, que a gente chama um conceito. Você vai ser uma pizzaria, você vai ser uma hamburgueria. Vou te dar um exemplo que a gente vê na prática. Você vai numa churrascaria e tem comida japonesa. A comida japonesa sempre é péssima. Porque o cara tá ali pra vender carne, né? Agora, então, o cara tá na churrascaria, comer japonês já tá errado. entendeu? Então, espero que meu filho assista. Assim. então, assim, eu acho que você é aquilo que a gente tá conversando. Não dá pra ser bom em tudo. Você tem que ser especialista em algo. Então, qual é a sua especialidade? Vai ser cozinha mediterrânea? Beleza, então as pessoas vão te procurar para a cozinha mediterrânea. E aí que tem a identidade e identificação do público. Não adianta você querer dar tiro para todo lado, e aí você não acerta ninguém, porque você tá fazendo tudo mais ou menos, né? E aí você quebra. Isso acontece muito. Então, escolha um segmento, escolha um conceito, uma tipologia e se torne especialista naquilo. Como a gente veio conversando, o Rangel, um exemplo daqui, tem a melhor feijoada. Então o cara se especializou na feijoada. Você, quando pensa em feijoada, você pensa no Rangel. Então você tem que ser esse lugar. Se a pessoa quiser comer aquilo, ela vai até você, porque você é especialista naquilo. E aí você tem identificação e fidelização. E eu encaro fila, chuva. É isso. Se eu quero comer feijoada, eu espero no É carro isso. a minha vez. Então, E acho que tem uma coisa, até me corrija, João, se não fizer sentido, mas a gente, quando consumidor, quando vai, vou lá no Rangel comer feijoada, tem um negócio que é mandatório, é a previsibilidade. Cara, eu conheço a feijoada do Rangel. Padrão. Pô, quando me dá vontade de comer aquele perfil de comida, é lá. É lá. e você quer comer com o mesmo gosto. É isso. Isso é muito frustrante também. Quando Total. você vai num restaurante, come um prato incrível. Tem uma aí bela você experiência, fica aí com aquilo na recomenda, cabeça, vai lá que tá aí, ótimo. Não, você mesmo volta e não tem nada a ver. Isso.
Mas isso é um erro que vem lá de trás da ficha técnica. Porque pra que serve a ficha? Por que tem que pesar as quantidades? Pra comida ter o mesmo gosto sempre também. Ou seja, o cara não fez a ficha técnica. Fez um produto maravilhoso. A feijoada campeã. Todo mundo ama. Mas nunca mais vai conseguir Ele reproduzir. não criou o processo para chegar naquela feijoada. Perfeito. O dia que trocar o chefe, Acabou. Já era. Aí o cara fica refém de a funcionário. casa dançou. Então qualquer funcionário, qualquer cozinheiro, qualquer pessoa, em qualquer momento tem que saber fazer o mesmo produto porque tá definido por processo e não por pessoas. Então, a ficha técnica, além de precificar, além de dar o norte financeiro correto, ele ainda garante a padronização do produto. Pô, o fast food é isso. Padronização perfeita do produto. Tu vai comer um cheddar aqui, tu vai comer um cheddar lá em Fortaleza, tu vai comer o mesmo cheddar. Já vem tudo na proporção certa, Então, correta, já tudo Então, chega. cara, a ficha técnica, a gente tá conversando de algo aqui que parece simples, mas é um coração do negócio. Essa questão de organização financeira, de controle gerenciais, de controle de estoque, é o que vai manter o cara vivo. E cozinhar bem, o cara vai perceber que é a última etapa do processo dele. Não, perfeito. Aí, Léo, desculpa, mas tô aproveitando, tá? Vai, aproveita. Aí eu acho que a gente levantou, João, uma outra questão que é, assim, afeta a grande parte dos negócios e de qualquer segmento, mas especialmente falando em alimentação, eu acho que é muito sensível. Gente. Desafio para formar uma equipe, para compor, né, assim, cada uma das estações dentro da casa e o serviço em si no salão. Fala um pouquinho pra gente desses desafios aí, como que você vê. A gente que está numa cidade do interior, mas que é muito próxima da capital, existe um certo nível de exigência. Pessoal que vem final de semana do Rio pra cá, já tem uma coisa assim, já vem na expectativa, vou pra né? Serra que lá a gente come bem. Tem um pouco isso, né? Só que a gente sabe que a comida é um fator, né? Assim, você contou nos bastidores aqui uma situação ocorrida contigo, uma situação difícil e tal, que quem resolve aquele tipo de problema no restaurante é gente, né? É relacionamento. Fala um pouquinho pra gente desse... Hoje eu vejo que o maior gargalo e maior dificuldade dentro de uma operação de restaurante é a mão de obra qualificada. Eu tava em Fortaleza 2 semanas atrás, conversei com os chefes de lá e a mesma dor de cabeça. O chefe, não aguento mais, não tem mão de obra, tá cada cozinheiro fazendo 3 funções, não tem quem queira trabalhar. E aí eu fui pra Curitiba agora, pra Ponta Grossa, ao lado de Curitiba, no Paraná, finalizar uma consultoria. A gente não tá achando mão de obra, não tem funcionário, não tem equipe. Então, assim... Então, não importa a região. Não importa a região do Brasil, é um problema geral, a mão de obra qualificada, ou pessoas que só queiram trabalhar. Às vezes a gente tem aptidão ali pra ensinar a pessoa, mas a galera não tá afim de aprender. O pessoal quer dinheiro rápido sem ter esforço. Mas mesmo com... Assim, vou correr o risco de falar uma besteira, tá? Por não conhecer por trás do segmento, mas... Mesmo no momento que a gente vê, assim, MasterChef, os concursos que você participa, me dá a sensação de haver uma certa glamorização, né? Perfeito. Meu filho fez curso de gastronomia numa rede até relativamente grande, que tem escolas de gastronomia espalhadas aí pelo país, né? Meu filho fez curso, a turminha dele estava cheia, tinha um monte de moleque lá aprendendo, meninos e meninas aprendendo a cozinhar e tal. Me dá a sensação pra gente que há uma certa glamorização da profissão. Perfeito. E nem assim... Acontece essa glamorização, mas quando você entra no mercado de trabalho, a realidade é completamente diferente. Não existe essa glamorização do chefe de cozinha. A realidade afasta isso. O reality show foi essencial para trazer uma visibilidade para nossa profissão. Isso foi essencial. Mudou a forma como as pessoas veem o chefe de cozinha. Isso foi importante para valorizar o nosso trabalho. Mas teve esse lado negativo de várias pessoas que acharam que saía da faculdade já chefe, que iam sair e só iam montar prato. Eu recebo muito essa pergunta nos meus vídeos. Mas você só monta prato? Que curso você fez para só montar prato? Eu falo, pô, Caraca. A essa altura do campeonato, eu vi uma dessa. Porque a galera olha os vídeos e pega aquilo como se fosse a realidade absoluta da sua vida, que não aconteceu nada antes dos vídeos e nem depois, você só faz aquilo o tempo todo, 24 Espero que Impressionante, você esteja assistindo esse episódio agora e pensa, caramba, hein? Dá trabalho. Pô, antes de montar o prato, eu cozinhei a comida, eu ralei a batata, eu fiz o purê, eu cozinhei o molho. Depois... Subiu a ladeira doente. É tudo. Você tem que montar o prato. E eu só mostro a montagem de prato porque é a parte mais bonita que vocês gostam de ver. Você quer ver o descascando batata glamour, né? 2 horas, Onde está o entendeu? glamour. Ou brigando preço com o fornecedor. exatamente. Cara, cadê minha carne? Entendeu? Tipo, enfim, mas afastou. Quando a galera chega no mercado de trabalho é um choque muito grande, porque são muitas horas trabalhadas e a remuneração é baixa. Né? São poucas as pessoas que se destacam no mercado de trabalho porque prestam realmente um serviço de qualidade e são bem remuneradas.
Mas grande parte do setor ainda não é bem remunerado. Pessoas boas até, com certeza, mas grande parte do setor não paga bem. Isso gera uma rotatividade muito grande também? Tem um turnover absurdo. Porque o cara tá ali ganhando um salário mínimo. Trabalhando muito, se dedicando. Vem um concorrente e oferece salário mínimo mais uma bonificação de R$200. O cara sai. Há poucos dias eu participei de um evento da Brasel aqui na cidade e, assim, se falou disso lá também, né, da dificuldade de conseguir gente preparada e tudo. E uma das perguntas que me fizeram numa palestra que eu fiz lá foi justamente como a Alterdata, numa empresa do interior, numa empresa que só aqui em Teresópolis tem quase 1.500 pessoas, como que a gente consegue manter, se retroalimentar, né, de mão de obra e tal. E eu dei um exemplo aqui, a gente criou uma universidade corporativa, tem N iniciativas de treinamento em todos os departamentos que a gente treina, nós, diretores, os presidentes se envolvem. Agora, nesse momento, lá no auditório está acontecendo um treinamento que um dos nossos fundadores, o José Ronaldo, está aplicando com a liderança do suporte. Está acontecendo agora. Então, a gente já tem essa filosofia montada aqui. Agora, para um restaurante, para um bar, uma lanchonete, como é que se dá esse processo? Ele pode procurar alguma associação? Como é que você acha que o cara consegue bypassar, né, driblar essa dificuldade, essa limitação aí de formação de mão de obra? Eu acho que ele tem que oferecer treinamento para a equipe, além de treinamento e incentivos. Como metas, como bonificações. Tratar realmente o restaurante como uma empresa. Legal. Porque às vezes visualiza o restaurante só ali para fazer comida, algo mais familiar ou pequeno, mas desde que seja pequeno, já é uma empresa. Sim. Então, o cozinheiro ou o chefe tem que se ver como empreendedor e passar a ter essas políticas. O que as empresas de sucesso estão fazendo? Pô, vamos preparar uma bonificação aqui para um garçom que se destacou? Vamos preparar uma bonificação para quem vender X sobremesas como meta? Não é só botar a plaquinha do cara lá, funcionário. Exatamente. Então, acho que certos incentivos, que o retorno seja financeiro, ajudam a manter essa equipe motivada. Eu acho que isso é um ponto que talvez seja uma iniciativa que melhore essa taxa de turnover nos restaurantes. Melhor tapinha nas costas e dinheiro no bolso. Exatamente. Querendo ou não, a galera precisa de dinheiro. Não, né? E dúvida, as pessoas trabalham por dinheiro. Então, eu acho que o restaurante precisa olhar por esse lado também. Legal. Né? Eu acho que isso pode incentivar mais a equipe. E não adianta você cobrar do cara se você não ensinou o correto. Por isso os processos. Um treinamento adequado, para a pessoa se sentir segura e confortável executando aquela função. Bacana. Legal. E, João, agora voltando um pouquinho de novo, a gente vê muito, né, a rede social do cara bombadona aí, 400 mil seguidores, um monte de vídeo, mas um monte de conteúdo que você grava ali com seus funcionários ali, qual é o nome da menina? Steli. A Steli. E como é que, o que não pode faltar para um restaurante se destacar na rede social, assim, sabe? Porque você conseguiu uma fórmula sua ali, né? Sim. Mas talvez nem todo mundo consiga seguir, né, nesse mesmo caminho. Tem muitos que fazem vídeos parecidos, Sim. Mas você conseguiu achar um viés ali e deu super certo. Como que um restaurante pode chegar assim, não, eu quero ganhar essa notoriedade também, quero ganhar essa projeção. O que não pode faltar para ele? Eu acho que a gente volta naquele assunto de primeiro identificar o público dele. Né? Qual público ele quer atingir? Ele quer atingir jovens de faculdade? Que tipo de conteúdo esses jovens absorvem? A jovem de faculdade geralmente quer preço. Pô, então vamos formar aqui um conteúdo visual ligado a preço, a divulgar promoções e demais. Ah, não, a gente está conversando com um público de casais. Pô, então vamos entrar com uma pegada aqui mais ligado a esse tipo de conteúdo, de traços românticos e tudo mais. Eu acho que primeiro é definir esse público para traçar todo o seu marketing voltado para ele. E a questão ali com a Steli, acho que eu já falei isso algumas vezes, mas para quem não sabe, aconteceu sem querer. Eu botava meu celular, assim, pra filmar o dia a dia da cozinha. Sabe aqueles vídeos rápidos de cozinha que pega o dia inteiro? Botei pra fazer um desse. E aí, a gente trabalhava escutando música, né? E aí, a Estela entrou pra pegar um prato e entrou dançando. Aí eu dancei também, e ela pegou o prato e saiu dançando, e esse momento aconteceu de forma natural. Natural, espontâneo. E aí, na hora que fui fazer esse timelapse, peguei essa parte e fiquei, isso ficou legal. E cortei, tinha dado 19 segundos, e postei assim... despretensioso, postei 9h40 de um sábado, um horário horrível pra postar alguma coisa. Em 2 horas o vídeo tava com 200 mil. Caraca. Eu falei, cara, é isso. Então, aí, vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui pra gente poder marcar, pra gente dar um recado que seja efetivo pra todo mundo. Não tinha uma agência de marketing, uma mega estrutura, uma mesa de edição. Até hoje não tem. Até hoje... É aqui, o teu telefone. Meu telefone tá lá, mas...
Celularzinho. É celular. Quando eu tô fazendo alguma coisa, a Estelle me filma. E quando ela tá fazendo, sou eu que filmo. Sou eu que edito. Sou eu que faço a legenda. Sou eu que escolho a música e sou eu que posto. Isso tudo tentando encaixar numa rotina de chefe de cozinha, porque minha profissão não é digital, né? Eu realmente faço aquilo na prática e tento gravar o meu dia a dia às vezes, que dá tempo. Então não tem mega produção, a gente nunca gastou R$1 de tráfego pago, é tudo orgânico a página. Cara, isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso é loucura, né? Absurdo. A página é 100% orgânica. A gente já chegou a uma média de 30 milhões de visualizações mensais. Só que... E você entende que faz diferença para as casas onde você tá, para tua carreira. Total. É, Nessa um motor última... pra isso. Nessa última operação, diariamente, pessoas indo, a gente veio porque viu o vídeo. Ou a Estelle chega pra atender, boa tarde, sou Estelle, a gente já te conhece. Então, assim... hoje aqui mesmo, a gente tava voltando do almoço, um rapaz subindo a rampa, eu vejo teus vídeos. Sim, então assim... As pessoas já conhecem. Tem uma galera que vai, sim, e a gente começa a criar dentro dessa narrativa alguns produtos. Né? Então, dentro dessa narrativa, a gente botou o bolo de milho, que era um produto que vendia bastante. Então, a pessoa já vai curar, eu quero provar o bolo de milho. Então, mesmo que a pegada seja cômica, mesmo que traga uma visão de entretenimento, a gente consegue trabalhar dentro desses vídeos algum conteúdo até educativo, ou até um conteúdo de produto, né? E o objetivo da página sempre foi trazer conhecimento para quem está começando, trazer inspiração para as pessoas não desistirem, tanto que tem vários conteúdos ali que são motivacionais, e também a pessoa entender que ela pode aprender alguma coisa dali. Então, a gente posta o conteúdo de empratamento, que sou eu montando pratos com alguma música. A gente posta o conteúdo com a Estelle, que é o conteúdo que o público se identifica, que é a rotina de um restaurante, os problemas que acontecem, e uma sátira sobre isso. E a gente também posta alguma coisa sobre produtos. Então a gente fica fazendo essas 3 frentes e mesclando isso, e foi o que deu certo. E outra coisa que eu acho que talvez seja uma das chaves, né, pro teu sucesso, não tem uma mega estrutura, não tem uma super agência, não sei o que lá. E, na verdade, você tá só filmando a tua vida ali, o dia a dia. Não tem uma encenação, não tem um ensaio. Não, vamos aqui, Léo, vamos fazer aqui um ensaio. O público, uma coisa que a gente aqui, nós do marketing, a gente já estamos cientes, percebendo, o público identifica muito como verdade um conteúdo mais bruto, uma edição, natural. Você vê que é mais natural, não tem aquela superprodução. Ele já percebe que aquilo ali foi feito pelo cara. Sim. Então, essa sensação de conteúdo feito original, original, artesanal, pra mim, né, que sou o espectador, tem muito mais valor. Sim. Muito mais valor. Não, e assim, a Estelle, isso que vocês veem no vídeo, gente, ela é isso, sabe? Ela é aquela pessoa, ela faz piada o tempo todo, ela brinca o tempo todo, ela faz as caretas, e ela faz encenação. A gente só começou a filmar o que ela fazia, entendeu? É isso, é um personagem natural do dia a dia. Isso. Então, mas aí, vamos quebrar estigmas, né? Vamos quebrar paradigmas aqui. Aquele que tá vendo esse conteúdo nosso aqui, tá pensando assim, pô, mas eu não tenho uma Estelle. Eu não me comunico tão bem quanto o João. Não, mas não precisa. Não existe só eu que tô dando certo na internet. Existem 1000 pessoas. Com cada perfis diferentes, né? Você tem que ser original. Acho que o segredo é esse. Perfeito. Seja original, seja você de forma leve, descontraída, que o público vai absorver. É isso que você falou. É o gancho da originalidade, a autenticidade. Não precisa se comparar a gente. Se você tentar ser eu e a Estelle, você não vai conseguir, porque você não é eu e a Estelle. Então não é cópia, né? Tem muita gente que copia, mas tente ser você. A gente foi assim. Nosso conteúdo é original, não tem ninguém que faz o que a gente faz. Agora já tem, né? Mas... Tem um cara, eu fui, por acaso, pesquisar na internet uma pesquisa de uma receita de carbonara. Tentar fazer em casa e tal. Imagina, né? Mas tudo bem. Mas deve ter ficado uma delícia, né? Caramba. Pô, tranquilo. Enfim. Cara, eu achei um perfil no YouTube... com carbonizado. Eu achei um perfil no YouTube. O que o cara faz? Ele provavelmente usa uma câmera de cabeça, né? Legal, isso é muito legal. E é só aquilo. Ele não narra nada, não vê a cara dele, você não sabe quem ele é. Você só vê a manipulação ali. Ele no fogão, na pia, fazendo ali o preparo inicial e tal. É aquilo. Cara, tem centenas de milhares de visualizações. Que é já outro tipo, o cara não precisa aparecer, às vezes ele é tímido. Sim, isso aí. Ele prepara muito bem. GoProzinha, celular amarrado com uma fita crepe, com uma faixa de academia. Qualquer coisa. Grava ali. Não tem essa desculpa de não tenho isso pra começar, não tem essa. Não tem desculpa. Acho que essa é a mensagem. Vai num camelozinho, compra aquela capinha conventosa, cola assim na prateleira em cima do fogão
e sai fazendo. E hoje em dia tem um monte de especialista de Instagram ensinando você De os graça. gatilhos, as formas pra viralizar. Sim. É claro, gente, que você não vai postar um vídeo hoje e vai viralizar amanhã. É uma construção. Como tudo na vida, como a carreira. O algoritmo É isso. entrega de acordo com a sua produção. Exatamente. Você tem que produzir conteúdo com frequência, você tem que acertar ali com o algoritmo, Isso. tem que entender o que você faz. Uhum. Por exemplo, eu também já dei uma vacilada de misturar um pouco o lifestyle com o que eu faço. Querer botar um pouco da minha vida pra galera se identificar e tal, não funciona. No meu público não funciona. A galera quer ver o cozinheiro. A galera quer ver vestido de cozinha dentro da cozinha. Se eu tô fora da cozinha, eu posso estar até falando de cozinha. O engajamento já faz assim, ó. Mas de repente, nem sou de marketing, Léo, me corrija aqui, mas de repente se você cria um segundo canal, né? Focado no linkando lifestyle, pelo outro, de sim, repente sim. rola, né? Outra frente, claro, Isso. com Sim, certeza. Talvez, é mais ou menos isso mesmo. Às Você vezes tem na que, tem que página- nichar até o seu conteúdo. Sim, É. sim. Porque o algoritmo entende ali o que você faz e se você bate na mesma tecla sempre, aí que ele começa. Sim. E acontece muito. Tem muito canal no YouTube que ele tem um canal, XPTO automotivo, que ele fala lá de mecânica, mostra carro. Aí tem um outro que, canal B, que outro conteúdo ele parado conversando com a câmera. Os dois performando nos seus nichos ali de atuação. Sim, sim. E bola pra frente. É, maravilhoso. Acho que esse case foi assim revelador, porque de fato o pessoal tende a pensar que, pô, para fazer isso aí tem que ter uma estrutura, tem que ter um Léo lá que é um profissional da área de Não, marketing para fazer uma parada vários dessa. extras que chegavam lá no restaurante, eles, quando viam a gente gravando, eles ficavam assim, é assim que é gravado? Tipo, A magia. Acabou a magia, pô. é assim que é feito. E, tipo Tudo assim, à base de esparadrapo e clipes. e a gente, assim, sem nenhum equipamento. Era a mesa da cozinha com a parede, com a porta, não tinha nada. É. Muito legal. Nada, eu uso muita frase. Originalidade. Não é, você não precisa da melhor chuteira pra ser o melhor jogador, né? É isso É isso. É isso aí. Maravilhoso. Muito bom. Bom, eu tenho mais uma perguntinha. Tem Mete mais bronca. alguma tua aí? Não, rapaz, se deixar eu vou ficar aqui até amanhã, cara. O chefe tem que cozinhar. Então, vamos pra finalizar então. Sim. Um bate-bola rápido aqui pra gente... Meio Marília, Boa. Perfeito. tá? Teu ingrediente favorito. Nossa, essa pergunta é muito difícil, calma aí. Mas já fizeram? Já. Ih, Se perguntar a comida favorita do chefe é a pior coisa que você pode fazer na nossa cabeça. Fazer assim, ó, pá, 1000 comidas na cabeça. estourou. caiu o disjuntor. Um livro de 1000 páginas de comida aqui na Tá ali, ó. cabeça. Procurando. Não, mas ingrediente preferido eu gosto muito de alho. Ó, Alho. bela resposta. Alho. Não tem como. O cheirinho de alho, quando começa a fritar ali... Não é. É uma Eu potência. falo com a minha esposa, ativa algo ancestral na gente ali. Embrula aqueles caras dando aula de culinária, né? Com um chefe na mesa. Embrulha a cabeça de alho no papel alumínio, joga na churrasqueira, entre a brasa ali e tal. Esquece ele lá, depois você Fica abre, você vai ver que caramelizado. coisa Porra, fica maravilhosa. excelente. Olha aí, hein? Um prato inesquecível. Eu gosto muito de canjiquinha com couve e linguiça. Aí, ó. Tá bom, tá bom. Um chefe que você admira. Máximo Bottura. Um erro comum na cozinha. Se achar melhor que o outro. Uma cozinha do mundo que você ama. Brasil. E um sonho ainda não realizado. Conseguir mudar a vida das pessoas por meio da gastronomia. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Cara, começamos com uma inspiração e se já estiver concluindo, terminamos com outra inspiração. Não, já eu não tenho nem coragem de perguntar mais nada, porque... Prometeu muito e entregou muito mais. Entregou muito mais. João, obrigado pela Obrigado a presença vocês aqui no pelo convite, Altercast. foi ótimo. Foi muito bom esse papo. Gostei, Henrique. Não, foi maravilhoso e assim, poder contar com o teu tempo aqui é uma honra, um prestígio, tá? A gente sabe como é que é a vida, né, do cozinheiro, do empresário, do chefe e tal, e você, apesar de jovem, né, sente esse peso e poder contar contigo aqui realmente foi uma honra. Eu já te admirava, já te acompanhava, agora mais ainda conhecendo a tua história de verdade, não é papo do Altercast, de verdade, assim, é muito bacana e eu espero que a gente tenha conseguido passar uma mensagem que inspire Com certeza. e leve, né, assim, bons fluidos e boas referências para os nossos ouvintes. João, quer deixar um recado final pra galera que tá te ouvindo aí? Pessoal, independente do tamanho da barreira, não desiste dos seus sonhos, tá? Mesmo que ninguém te incentive, você tem que ser seu maior incentivador. Acredite em você e corra que tu vai conseguir.
Bola. Show de bola. João, deixa o teu arroba também pra galera te seguir. @chefe João Vieira. Corre lá, curte o material, a gente produz bastante vídeo legal aí, tem humor, tem empratamento, tem receita, um pouquinho de cada coisa do mundo da gastronomia. Só não tem a vida diária dele porque Não você tem mais, gente, porque não dá certo. Henrique, obrigado pela presença aqui com a gente. Você trouxe ótimas contribuições, ganhou o selo de ótima pergunta do dia aí. Ótima pergunta. Pra mim foi uma honra. Foi uma honra nossa daqui como Alterdata. E se você tá aí de casa, quer seguir esse Altercast, siga o nosso canal aqui no YouTube, Alterdata Software Oficial. Os nossos perfis nas redes sociais também, os links vão estar todos aqui embaixo na descrição, principalmente para rpformia.spice, né? Nossa vertical varejo aqui, o Henrique ilustramente está aqui representando. Então siga lá esse perfil, muito conteúdo para o seu universo é postado lá, sobre sistema, materiais interessantes, materiais ricos, e-books, infográficos, muita coisa para você aí que está começando ou que já está nessa caminhada aí da gastronomia, para você se especializar cada vez mais. João, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Henrique, prazerzão, muito obrigado Eu que pela agradeço. presença aqui. E para você que está nos assistindo, até a próxima.